Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, hoje eu recebi uma mensagem do Jason Ferrer, aliás, muito bom o canal dele também, tá? Conheçam lá, onde ele perguntou se eu tinha algum artigo, alguma coisa sobre falhas no preterismo. Porque apesar de eu defender a escatologia preterista, inclusive aqui eu troquei o S pelo M aqui, ó. Preterismo. Apesar de eu defender a escatologia preterista, porque eu entendo que os acontecimentos foram escritos depois dos acontecimentos, mas também tem pontos falhos, né, na escatologia preterista, e nós vamos dar uma analisada aqui, tá? Eu fiz um esbocinho que eu mandei para ele, esse daqui, e como a gente não tem seguidores em comum, então eu vou aproveitar e fazer um vídeo, tá? Para vocês entenderem. Então vamos lá. Jesus disse que Caifás viria à sua vinda. Isso aqui eu já mencionei naquele vídeo, eu vou até pular, tá? Aqui é o sacerdote. Só que Caifás morreu em 36 depois de Cristo. Só que Jesus falou: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Então, mesmo se a gente for pegar aqui vindo sobre as nuvens como uma expressão de destruição, que é assim que o preterismo entende, de qualquer forma Caifás não viveu para isso. E para ser bem justo com vocês, ninguém sabe exatamente quando Caifás morreu, tá? Isso aqui é só uma suposição que ele tenha morrido em 36 depois de Cristo, que é mais ou menos quando termina o cargo dele de sumo sacerdote. Ele é considerado um dos que mais ficou no tempo como sumo sacerdote, tá bom? Aí Jesus falou de terremotos aqui, ó. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso aqui é idêntico a Joséfo, tá? Com certeza foi de Joséfo que ele tomou isso aqui. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fome, sim, Joséfo registra uma forte fome durante o cerco de Jerusalém. Pestes podem ter havido. Agora, e terremotos? Será que houve terremotos em vários lugares dentro da ótica preterista? Bom, não há nenhum registro de um terremoto no primeiro século, tá? Esse historiador aqui, ó, Júlio Africanos, ele foi um historiador contemporâneo, apesar que ele é do segundo século, mas ele é um historiador, e ele foi o que mais registrou eventos astronômicos e geológicos. Tanto que os cristãos usam esse historiador aqui para falar que teve um eclipse quando Jesus morreu, etc e tal, mas ele não registrou nenhum terremoto, tá? Os cristãos apologetas dizem que há um registro de terremoto na Bitínia, registrado por esse tal de Flegon. Eu não sei se é Flegon que se pronuncia, mas eu imagino que sim. É essa citação dele aqui, ó. Houve o maior e o mais famoso eclipse que já ocorreu. O dia foi transformado em noite na hora sexta, que as estrelas foram vistas. Além disso, um terremoto na Bitínia destruiu muitas casas na cidade de Niceia. Bom, aqui nós temos muitas problemáticas, né, com essa citação aqui de Flegon. Inclusive esses cristãos, eles usam isso daqui para dizer que quando Jesus morreu, teve uma escuridão, né, que é na hora sexta, ao meio-dia. Que a Bíblia fala que quando Jesus morreu, teve uma escuridão. Mas quais são os problemas? Primeiro, se Jesus estava em Jerusalém quando ele foi crucificado, por que o terremoto foi na Bitínia? Então não faz muito sentido, né? Uma coisa com outra, teria que ser em Jerusalém. Mas enfim. Mas isso, segundo eles mesmos, foi quando Jesus morreu. E se fosse o cumprimento da profecia de Mateus 24, então Jesus teria que ter voltado. Porque aqui eles colocam na mesma hora que Jesus morreu, teve um eclipse e supostamente esse terremoto na Bitínia. Aqui, ó. Então por que Jesus não voltou? Já que eles usam isso aqui como fonte histórica para provar que a Bíblia é verdade. Então se a Bíblia é verdade, já teve o terremoto, era para Jesus ter voltado. Porque ele falou ali da volta dele que haveria terremotos. Agora, fora esse terremoto aqui que supostamente aconteceu quando Jesus foi crucificado, eu nem sei se essa informação aqui é verídica. Fora isso, não teve mais nenhum registro de terremotos ali contemporâneo. O máximo que você vai ter em 64, o vulcão Vesúvio, que destruiu aquela cidade lá de... Qual é o nome daquela cidade, meu Deus? Eu tô ficando velho, eu tô perdendo a memória, viu? Pompeia, destruiu a cidade de Pompeia. Só isso. Mas terremoto não. E também que não tinha nada a ver com o mundo judaico, né? Tinha a ver com o mundo romano, a destruição de Pompeia, tá? Aí Jesus fala que o evangelho foi pregado em todo o mundo, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Note que ele fala em todo o mundo. Em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Paulo dá a entender que isso aconteceu, e mesmo assim Paulo continuava pregando. Ó, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Dois pontos. Primeiro, veio o fim? Talvez o de Jerusalém, a gente pode até considerar, mas Jerusalém não acabou no ano 70, né? Ela durou, teve mais duas rebeliões, sendo a última aquela de Bar Kokhba. Então não acabou, não veio esse fim. Segundo, se já veio o fim, por que os apóstolos e os cristãos continuavam pregando? Se segundo aqui a própria Bíblia já tinha sido pregado o evangelho em todo o mundo. Aliás, por que os cristãos ainda pregam hoje?
né, nas igrejas, se o evangelho já tinha sido pregado. Então, meio complexo daí, né? Mais uma coisinha que não aconteceu. Aí Jesus cita uma profecia de Daniel, tá? Preste atenção. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então aqui ele está falando do profeta Daniel, e ele fala da abominação da desolação, tá? Que foi Daniel que falou isso. Só que tem um problema, pessoal. Essa profecia já tinha se cumprido na época de Macabeus, aproximadamente uns 150 anos antes de Cristo, aproximadamente, tá? Conforme vemos no livro de 1 Macabeus, que os católicos têm, os evangélicos não. Aqui, ó. Foi nesse teor que o rei é o Antíoco Epífanes, escreveu: a todo o seu reino nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo e coagir as cidades de Judá, uma por uma a sacrificar. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei, fizeram muito mal ao país, no país, e constrangeram os israelitas e se refugiaram em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, edificaram a abominação da desolação sobre o altar. Aqui, ó. O altar era o lugar santo. E aqui a abominação da desolação. Isso já aconteceu antes de Cristo. E construíram altares em todas as cidades circunvizinhas de Judá. Só fazer um PS aqui, pessoal. Esse esboço deu trabalho para fazer, porque a Bíblia online, que nem eu já mostrei até para vocês aqui em vídeo, ela parece que ela está em atualização. Então ela está difícil de usar. Às vezes você copia um versículo, aí quando você vai colar aqui no esboço, eles colocam outro versículo completamente diferente, tá? Então quem é membro aí do canal, quer seja aqui pelo YouTube ou pelo WhatsApp, é por isso que eu não estou fazendo vídeo para vocês esses dias, tá? Que tá difícil para fazer um simples esboço por causa dessa problemática, tá? Mas em breve eu retomo aí, é só dar uma melhorada aqui no site, que ele tá complicado. Aí eu retomo, tá? Logo, o autor demonstra uma ignorância acerca da história judaica e cita uma profecia que já se cumpriu no passado, essa aqui, ó, da abominação da desolação. E ele faz exatamente o mesmo no versículo 22. Aqui, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse aqui é o sermão profético, ó, Mateus 24, 22. Só que essa profecia aqui também aconteceu no passado. A abreviação de dias, que também é de Daniel, se refere à abreviação de dias do cativeiro babilônico, tá? Não é a abreviação de dia da queda de Jerusalém, é do cativeiro babilônico. Jeremias disse que os judeus ficariam 70 anos no cativeiro, profeta Jeremias, ó. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, a terra de Israel. E estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então Jeremias lançou esse oráculo, tá? Bem antes de Daniel. Aí Daniel, o autor de Daniel, ele estava refletindo sobre isso, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, esse aqui que nós acabamos de ler, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, ou seja, a Jerusalém ficou abandonada, desolada, etc. e tal, era de 70 anos. Aqui, ó. Estão vendo? Ó? A mesma palavra, 70 anos. Então Daniel estava refletindo sobre Jeremias. 70 anos os judeus iriam ficar na Babilônia. Aí Daniel faz uma longa prece, né, falando para Deus que eles pecaram, não sei o que, implorando a ajuda de Deus, né, para que Deus tenha misericórdia do povo. E então o anjo Gabriel diz que Deus atendeu as orações de Daniel. E o tempo é abreviado para 70 semanas, que seriam 59 anos. Essa é a abreviação de dias, ó. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. À hora do sacrifício da tarde, me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, ó, porque ele estava suplicando, saiu a ordem, e eu vim para to declarar, porque és muito amado. Considerará, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas, que são 59 anos, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e espiar a iniquidade, a transgressão da lei, e trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia para ungir o Santíssimo. Então o que eram 70 anos foi abreviado para 70 semanas, que 70 semanas são 59 anos. Então isso aqui também
já aconteceu. Então, tanto a abominação da desolação quanto os dias abreviados que o autor de Mateus 24 ali está citando, é coisas do passado, já aconteceu, não tem nada a ver com a queda de Jerusalém, tá? E aí Jesus disse que todas as tribos da terra veriam a sua vinda, se referindo às tribos de Israel. O que não aconteceu, porque milhares de judeus estavam dispersos. Mas ele fala aqui, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Só que as tribos, a maioria delas não estavam em Israel. Inclusive era uma da função do Messias, né? O Messias, segundo os profetas, ele tinha que ter trazido esses dispersos de volta para Israel e não formar uma igreja não judaica para esses judeus dispersos. O correto era o oposto, era pegar esses judeus dispersos e trazer eles para Israel. Tanto que a gente vê aqui em Tiago que eles estavam dispersos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, não foi todas as tribos de Israel que viram a queda de Jerusalém. Alguns estavam em Roma, Antioquia, Alexandria, Babilônia, etc, etc, etc. Tá bom, galerinha? Então tá aí, só mais um esbocinho. Espero que tenham gostado. Pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá, pessoal? Eu sei que é chato tá pedindo e lembrando, mas é só isso que ajuda a aumentar a atividade e o engajamento, tá? Às vezes tem que atualizar a página, tá? Porque o YouTube tá tão ruim que eles estão até removendo o like. Às vezes a pessoa tem a boa vontade de dar o like, o YouTube vai lá e remove. Quando você atualiza, não tem like nenhum. Então quem puder, dá um like aí no vídeo, comentem o que vocês acharam. Ainda mais agora que é final do mês, tá? Isso vai ajudar bastante o canal. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Paz a todos.